Vamos lá, como gerenciar o seu dinheiro? Isso daqui é um dos assuntos mais importantes que tem gente que fica rico por causa disso, tem gente que fica pobre porque errou nisso, tem gente que dá errado por causa disso, enfim. É um tema muito importante, eu quero que você preste atenção nisso. Vou compartilhar um pouquinho do que eu aprendi ao longo da jornada e que você pode aplicar assim que terminar esse vídeo. Como gerenciar o seu dinheiro? Vamos nessa. 69% das pessoas não guardam dinheiro, beleza? Aqui você tem várias bolinhas, você tem 69% dessas bolinhas estão vermelhas. Isso significa que todas as bolinhas vermelhas são pessoas que não cuidam do seu próprio dinheiro, não guardam dinheiro, tá? Então a cada 100 pessoas que você conhece, tem 69 pessoas, ou seja, 7 pessoas a cada 10 que não guardam dinheiro. Só 3 pessoas a cada 10 guardam dinheiro. Isso daqui significa que dessas 3, não necessariamente elas guardam muito, ou que investem. Ou seja, eu tô falando aqui que a maioria do Brasil não faz isso. Muitos porque não tem como mesmo. Então, no momento onde é muito difícil, precisam passar ali, precisam sair debaixo d'água. Outros, simplesmente porque não sabem, não querem, não ter motivação, reclamam. Tem um pouquinho de tudo aqui dentro. Por que é importante você cuidar do seu dinheiro? Porque as pessoas se endividam. As pessoas, elas gostam de ser dublê de rico. Elas gostam de parecer ricas. Elas gostam de parecer ricas, odeiam parecerem mais humildes, digamos assim. Elas preferem viver prazeres momentâneos e uma vida de catástrofe e desastre do que, de fato, ter uma vida mediana por um tempo para que você possa ser rico por toda a sua vida. Qual que é o grande problema? Antecipar sonhos. Para você viver um prazer que não está na hora, eles acabam virando muitas vezes maldições. Bênção antecipada vira maldição. Então, se você tiver uma dívida de 10 mil reais, olha só, 10 mil reais de dívida, beleza? Aí você está devendo estar num cartão rotativo, alguma coisa muito louca assim. 10 mil reais de dívida a 12% ao mês, que é mais ou menos ali uma dívida de cartão de crédito, rotativo, coisa assim, vão fazer com que 10 mil reais virem 8,9 milhões de reais em 60 meses, que dá 5 anos. Então, 10 mil reais de dívida viram em 5 anos 8 milhões e 900. É coisa pra caramba. Se você investir 10 mil reais em 5 anos, vira 8,9 milhões? Claro que não. Por isso que você tem que sempre quitar suas dívidas antes de você investir. Por que eu tô te mostrando isso? Às vezes você não tem dívida. Então eu quero que você se mantenha assim, não faça dívida, tá bom? Não faça dívida. Especialmente quando uma dívida dessa, taxa de juros alta, dívida ruim. Porque o problema não é a dívida, o problema não é pegar dinheiro emprestado, o problema é o crédito de baixa qualidade. Então vamos deixar claro isso. Então eu não quero que você pegue dinheiro emprestado em um lugar ruim. Ou seja, eu não quero que você pegue o seu cartão para comprar algo que você não pode pagar. Eu não quero que você esqueça de pagar. Eu não quero que você se endivide por um prazer momentâneo que não vai te fazer crescer. Primeira lição é essa. Depois, existem 3 formatos de gerenciamento de recursos. Para quem não tem a mínima ideia do que está fazendo, né? Geralmente a pessoa que financeiramente é pobre financeiramente. A pessoa que ela não tem recursos, vai ficar endividada, vai viver derrapando pra caramba. Aqui, se tem uma pessoa que ela estaria mais inserida na classe média, digamos assim. Aqui seria a pessoa mais classe média. E aqui é uma pessoa rica, de fato. Aqui é uma pessoa, eu vou escrever aqui, mas com muitos entre aspas, tá? Vou chamar de uma pessoa pobre financeiramente. Existem 3 formas de você ver isso daqui. Todas essas pessoas, elas têm opções. E as decisões que você vai tomar vão fazer você chegar em um lugar ou em outro. Como que geralmente uma pessoa que tem uma mentalidade escassa de recursos, não sabe muito bem gerenciar seu dinheiro, faz? Ela pega aqui o seu salário, então o seu salário é a sua única fonte de renda, pega esse salário e faz o quê? Usa para pagar despesa. Então aquela pessoa que tá começando, sabe? Entra um dinheiro, paga comida, entra dinheiro, paga a conta de luz, entra o dinheiro, paga uma coisa que ela precisa para sobreviver. Então essa pessoa ela fica nesse ciclo aqui, ó. Sobrou um pouquinho, porque às vezes só um pouquinho, sobrou uns 50 reais a mais, sobrou 100 reais a mais, sobrou 200 reais, 300 reais. O que ela faz? Ela gasta em despesa. É a mentalidade de gastar em despesa. Entrou a renda, gastou em despesa. Pessoa da classe média, ela já ganha um pouquinho mais de dinheiro. Quando você ganha um pouquinho mais de dinheiro, você começa a ter mais opções. Então o que a pessoa da classe média faz? Ela pega aqui a renda dela, que é só o salário também. Geralmente ela tem um salário aqui. O que ela faz? Ela pega, ela gasta em despesas, perfeito? Porque ela tem que pagar as despesas. Só que ela também tem uma mentalidade um pouquinho diferente daqui, porque ela gasta em passivos. Os passivos são tudo que tira dinheiro do seu bolso. Só que ela, a pessoa da classe média, ela acha que está fazendo investimento, mas ela não tá. Então ela pega o dinheiro dela e fala, poxa, eu ouvi a vida inteira meus pais falando que podem levar tudo de mim, menos os meus bens, que pelo menos eu tenho o meu carrinho aqui, pelo menos eu tenho a minha casinha aqui. E esse discurso ele pode ter sentido, mas em geral tá errado. Ah, então eu quero o meu carro, tem meu carrinho aqui, olha só, pelo menos tem meu carro. Cara, você vai pegar seu carro, aí você vai comprar um carro, por exemplo, que custa, sei lá, 80 mil reais. Esse carro vai depreciar, esse carro vai passar a valer 40 mil reais daqui a um tempo. Além de você perder valor,
nesse carro, esse carro ele também vai te dar gasto de IPVA, seguro, uma batida, outra. Você vai ter a gasolina, mas tudo bem, porque você precisa se locomover. Às vezes você vai bater em outro carro, vai ter que pagar ali alguma coisa, pólice, etc. Vai ter multa que você vai pegar. Então o carro, você vai falar, não, peraí, eu quero trocar a roda, preciso lavar o carro para ficar bonito, precisa ficar cheiroso, deixa eu trocar o banco, vou botar não sei o que lá. Então você começa a ter custo no carro. Então o carro ele é o que? Ele é um passivo. Passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Quando o passivo ele tira dinheiro do seu bolso, o que vai acontecer? Ele vai voltar para despesa. Então você tem um salário, você gasta o salário em despesa e você cria passivo. Só que como você cria passivo, o seu passivo cria despesa. E aí o que acontece? Você vai criar despesa e você vai ter que usar mais a sua renda para pagar esse passivo. E aí daqui a um tempo você vai olhar que você estava numa linha reta. Você não vai ter prosperado, não vai ter crescido. Por isso que muitas pessoas elas passam 1, 2, 3, 5, 10 anos, 20 anos e aí olham para trás e falam, caraca, cara, eu trabalhei tanto, onde foi parar meu dinheiro? Aí você olha e fala, cara, eu não construí patrimônio nenhum, não tenho grana. Onde foi parar? Aí você não sabe. Você não sabe onde você gastou, você não sabe quanto você gasta. Isso aqui tá errado. Isso aqui é a mentalidade de classe média. Por isso que você não sai do lugar muitas vezes. E você tem uma mentalidade diferente, uma mentalidade um pouco mais abundante, com um pouco mais de conhecimento financeiro, que é a mentalidade rica. Qual que é a mentalidade da pessoa rica? Primeiro, ela tem salário. Então ela tem salário, ela trabalha. E o que ela faz? Quando entra o dinheiro dela, a mentalidade dela é, eu preciso pegar esse meu dinheiro e fazer esse dinheiro virar mais dinheiro. Como que eu faço meu dinheiro virar mais dinheiro? Eu vou pegar um salário e vou mandar para ativo. Ativo é o quê? É tudo que bota dinheiro no seu bolso. O que bota dinheiro no seu bolso? Ações, fundo imobiliário, títulos de renda fixa, investimentos de uma forma geral. Quando você tem, por exemplo, um fundo imobiliário, você comprou aqui, ó, fundo imobiliário. O que o fundo imobiliário vai fazer? O fundo imobiliário ele vai te pagar todo mês um rendimento. Todo mês você vai receber dividendos. Vai pegar essa grana e vai fazer o quê? Essa grana vira renda. Agora a sua renda, ela aumentou. Então agora você não tem mais renda só de salário, você tem renda também de dividendos. Aí você vai pegar essa renda, você vai fazer o quê? Você vai comprar mais ativo. Você vai comprar o quê? Ações, renda fixa. Você vai comprando várias coisas. O que isso faz? Isso aqui te dá mais renda. Então no começo você usa o seu salário para pagar suas despesas. Com o passar do tempo você passa a usar seus dividendos para pagar suas despesas. Você não mais precisa mexer no seu salário. Então você começa com uma renda que é ativa, que é fruto do seu trabalho. Você trabalha com o seu salário, ou seja, você vende a sua hora, você usa a força do seu braço e você recebe em contrapartida dinheiro. Isso aqui é a renda ativa. Você pega essa renda ativa e você compra ativos. Quando você compra ativos, esses ativos vão tirar a renda passiva. Renda passiva aumenta a sua renda sem depender da força do seu braço. E você usa essa renda para comprar mais ativos e para usar no pagamento das suas despesas. E você vai criando um ciclo onde você vai ficando cada vez mais rico. Porque você recebe mais renda, investe mais em ativos. Recebe mais renda, investe mais em ativos. E aí você vai tendo um ciclo onde você cresce. Essa é a diferença. Aqui você tem um ciclo do empobrecimento, onde você pega a sua renda, compra passivo, o passivo aumenta a sua despesa e aí você tem que consumir mais da sua renda. Chega uma hora que você é demitido, tem uma crise, gastou mais que deveria, quebra, apreendem seus veículos, mancha seu nome, você não quer mais atender ligação. Então essa daqui é uma diferença importante. Para onde vai o seu salário? Vai só para despesa? Vai para passivo ou vai para ativo? Isso vai definir o ciclo da prosperidade na sua vida. Fez sentido até agora o que eu falei para você? Deixa nos comentários se está fazendo sentido para você até esse momento. É muito importante eu ler os seus feedbacks. Por favor, deixa um comentário aqui embaixo se fez sentido para você. Antes de eu continuar aqui, aliás, se você ainda não fez isso, clica no botão de like do vídeo, isso é mega importante. Clica no botão de like e se inscreve no canal se você não era inscrito aqui. Uma pizza. Uau! Aliás, uma pizza, né? Coisa que eu não tenho comido há muito tempo. Uma pizza deliciosa como essa, com 3 grandes fatias. Então, uma fatia maior, de 50%, tem uma fatia menor, de 20%, e uma intermediária de 30%. Qual que é a utilidade disso? Isso é o seu orçamento. Ou seja, você vai pegar a sua grana, você tem 100% do que você ganha. Isso aqui vai ser destinado para algum lugar. Você não pode deixar o dinheiro te controlar. Você vai controlar o dinheiro. Isso é muito importante, porque se você deixar o dinheiro te controlar, o dinheiro vai ser o seu mestre. Se você controlar o dinheiro vai ser o seu servo. Mas nunca esqueça, o dinheiro é um ótimo servo e um péssimo mestre. Escolha quem controla quem. Não seja aquela pessoa que fala assim, não sei o que está acontecendo com o meu dinheiro, não sei onde eu estou gastando. Não, você vai decidir para onde vai o seu dinheiro. E aqui, obviamente, é uma sugestão. Mas a ideia é que você aloque 50% dos seus gastos em uma coisa, 30% em outra e 20% em outra. Como que a gente vai distribuir isso daqui? 50% dos seus gastos é para você sobreviver, né? É a sua moradia, basicamente, aluguel, luz, alimentação, é você sobreviver, cara. São o que a gente chamaria aqui de gastos essenciais. Gastos essenciais é o que você precisa para sobreviver com uma certa qualidade. Só que o que vai te dar um conforto maior, uma qualidade de vida maior? Os gastos não
essenciais, que são os gastos opcionais. O que está aqui? Seus hobbies. Então, os seus hobbies, né, é o que você curte fazer. Pô, eu gosto de ir pra academia, eu gosto de, por exemplo, eu gosto de videogame, né? Então, eu gosto de comprar jogos ali no Nintendo Switch, no PlayStation 5. Ah, eu gosto de ir no cinema. Pô, meus hobbies estão aqui. Confraternização, gosto de fazer festa, eu gosto de dar presente, gosto de comer em restaurante. Isso aqui são seus gastos opcionais. As pessoas, elas defendem hoje que isso daqui é obrigatório. Tá louco? Eu vou cortar a minha saída ou o meu não sei o que lá? Não, você vai, porque você não é todo mundo. Primeiro, você precisa garantir que você tem que conseguir bancar isso. Conseguiu bancar isso? Agora você pode gastar nisso. Só que se você ficar aqui, ó, se você gastar até aqui e não sobrar nada depois disso, você vai viver no ciclo da pobreza ou da classe média que eu escrevi para você. Não tem problema nenhum você ser da classe média, pelo contrário. Eu fui por muito tempo. Na verdade, eu vim talvez um pouquinho de baixo em alguns momentos. Não tem problema, mas não seria legal se desse para você ter uma visão onde você pode crescer mais, ter mais conforto, ter mais liberdade? Isso é legal, não seria? E é por isso que você não pode se limitar a isso. É por isso que às vezes você vai ter que abrir mão de algumas coisas aqui, porque os gastos opcionais, eles podem consumir toda a sua vida, porque não tem fim, não tem fim. Acredite em mim, não tem fim. Gosto bom não retroage. Você experimenta um vinho bom, você não vai querer voltar a tomar vinho ruim. Você viajou de primeira classe, você não vai querer voltar a viajar normalmente. Se usou um carro automático, você não vai querer voltar a usar um carro manual. Você foi para um lugar legal, num hotel bacana, você não vai mais querer ficar num hotel ruim. Usou roupa de qualidade, não vai mais querer usar roupa sem qualidade. Comer num restaurante bom, não vai mais querer comer em restaurante ruim, porque gosto bom não retroage. Então, você vai ter que, de alguma forma aqui, limitar um pouco das suas vontades, porque é isso daqui que vai te tornar rico de verdade. Então, 50% dos seus gastos devem vir para cá. 30% dos seus gastos vem para cá. E 20% dos seus gastos vem para cá, porque de fato vai te enriquecer. O que vai te enriquecer aqui? Estudo, reserva de emergência e investimentos. Estudo, porque o conhecimento é uma fonte de poder. Se você faz algo aqui fora, você só consegue fazer algo aqui fora porque antes você tem um conhecimento aqui dentro. Então, se eu estudei sobre edição de vídeo, agora eu consigo materializar esse conhecimento em poder. Porque se eu não tivesse conhecimento, eu não conseguiria editar um vídeo, não conseguiria gravar um vídeo. Se eu não tivesse conhecimento, eu não conseguiria costurar uma roupa. Se eu não tivesse conhecimento, eu não conseguiria operar um caminhão. Eu não conseguiria, se eu não tivesse conhecimento, editar em C++, em Node. Então, conhecimento é uma fonte de poder e o poder ele se materializa aqui fora, se transforma em recursos, porque o poder ele te permite gerar valor e você fica com uma parte do valor que você gera. Então, você precisa estudar. Como? Livro, curso, palestra, networking, tudo aqui em estudo. Reserva de emergência, você precisa de um dinheirinho no curto prazo, caso dê algum problema. Investimento, porque isso aqui é o que vai te multiplicar lá na frente. Quando a gente fala de investimento, por que é importante você saber disso agora? Porque a nossa vida, ela tem um ciclo. Esse ciclo ele passa por uma fase de desenvolvimento, introdução, crescimento, chega na maturidade. Aí depois começa a ter um declínio e se aposenta. Mas cada fase, ela tem uma característica diferente. Então, quando você está na fase de desenvolvimento, a gente geralmente é pequeno, então a gente conta com outras pessoas para suprir as nossas necessidades e desejos. Cara, meu pai me banca, minha mãe me banca, quem paga a minha escola, quem paga a minha comida? Pô, eu não tenho condições ainda. E aí depois disso, você ainda pode contar com seus pais, que são responsáveis por suprir algumas coisas. Às vezes bota a comida na mesa ainda, só que você já está começando a trabalhar. Então você já começa a comprar suas coisinhas, já tem o seu dinheirinho, mas não dá ainda para sobreviver bem. Você não consegue bancar ainda a sua casa e tudo isso, mas você já consegue comprar uma coisinha ou outra. E aí você está na fase de crescimento. Aqui você continua se desenvolvendo na carreira e a gente se torna mais estabelecido na nossa vida familiar e profissional. Então agora eu já começo de fato a pagar as minhas contas, começo a formar muitas vezes a minha família e cheguei na maturidade. Quando a gente atinge o topo da nossa carreira, tanto em salário quanto como em tempo trabalhando. Então eu estou trabalhando muito e aqui eu já tenho um salário bom, é onde eu geralmente sustento muito bem a minha família. Já passei dessa fase inicial, então já estou bem estabelecido em quem eu sou e eu estou na minha maturidade. Depois disso vem o declínio. O declínio é quando você começa a sua saúde a ficar mais comprometida, você já não tem aquele pique, então a sua energia e produtividade diminui e você começa a pensar na aposentadoria. E aí você está na aposentadoria, você para de trabalhar, seus custos aumentam, sua renda diminui. Para de trabalhar, custo aumenta, renda diminui. O que acontece geralmente com as pessoas? As pessoas começam a pensar em investimento aqui, ó. Então a pessoa, ela tá aqui em declínio e fala, putz, agora eu preciso guardar um dinheirinho, porque eu vou precisar parar de trabalhar. Qual que é o problema? As pessoas tinham que pensar nisso aqui, ó.
O timing na vida é tudo. Quando você é novo, você tem tempo, você tem saúde, não tem dinheiro. Quando você é adulto, você tem dinheiro, tem saúde, não tem tempo. Quando você é mais velho, você tem tempo, você tem dinheiro, não tem saúde. Se é que você tem dinheiro. Então você precisa inverter essa lógica do mundo, tá? Você precisa começar a pensar em tudo que eu tô falando agora, porque amanhã é tarde demais. O custo que você paga é barato aqui, mas se você não paga ele barato, ele fica caro demais, talvez não seja mais possível. Ou talvez você vai ter que fazer mais esforço, ou talvez vai ter que trabalhar por muito mais tempo, ou vai ter que depender de doação, caridade, família. Por que você tem que começar a pensar nisso o mais cedo possível? Por causa disso. Pega 20% dessa pizza. Se você investir 10 mil reais, com 12% de rentabilidade ao ano, ó, 12% ao ano, 10 mil reais. Em 50 anos, você vai ter 2.890.000. Então 10 mil reais em 50 anos viram 2.890.000 se você investir a 12% ao ano. Ah, Thiago, tá falando de 50 anos, é muito tempo. É muito tempo, mas tanto faz. O que importa, o que eu quero te mostrar aqui, gente, ó, não tira de contexto. Eu quero te mostrar o seguinte: se você investir por muito tempo, se você pensar no futuro, você se dá bem. É isso que eu quero te mostrar. Se você começar hoje, independente de quantos anos você tem, e você investir cada vez melhor, e você não deixar de separar uma parte do seu orçamento para isso, independente de quanto tempo daqui para frente, você vai colher frutos. Semente, fruto. Semente, fruto. Pega a semente, planta, tem um fruto, come uma parte do fruto, vai ter semente dentro do fruto, planta de novo e vai plantando de novo. Isso aqui é o único investimento de 10 mil reais. Agora imagina se você investir sempre. Você vai chegar muito longe.